Coletiva Tendências. Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um Coletiva Tendências, podcast de coletiva.net, que traz as tendências das áreas de comunicação e também do marketing. Eu sou Patrícia Lapuente, a host deste podcast, e quem ficará com vocês nos próximos minutos. No episódio de hoje, vamos tratar sobre novas métricas. Mas o que são elas? Análise do comportamento durante a navegação em sites? Mas isso já não é antigo? Sim, só que agora essa análise está muito mais avançada. Atualmente, marcas e neurocientistas trabalham juntos para compreender as alterações fisiológicas e ou neurológicas que acontecem antes e depois de determinada atividade. O objetivo é entender as reais motivações e o resultado disso são as chamadas métricas biológicas. Quem vai contar direitinho como funciona tudo isso é o Eduardo Prange, CEO da Zing. Vale lembrar que este podcast tem o apoio do grupo MVN, sua fonte de conteúdo digital e privacidade de dados, e que a edição e pós-produção é da Padrinho Conteúdo. Eduardo, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo ótimo, Patrícia. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a tua participação. Bom, antes da gente entrar, então, no nosso bate-papo sobre métricas biológicas, queria pedir para te apresentar um pouquinho e contar um pouco da tua trajetória até aqui. Legal. Bom, sou o Eduardo Prange, atuo no mercado de comunicação, marketing e tecnologia desde 2007. Como empreendedor, né? Em 2007 tive a oportunidade de montar uma agência digital em Santa Catarina. Eu fui para lá quando criança, apesar de ser gaúcho de Porto Alegre e residir novamente em Porto Alegre, fui quando criança e fiquei alguns anos por lá. Em 2010 nós fizemos uma spin-off da nossa agência e lançamos no mercado brasileiro uma das primeiras ferramentas de monitoramento de redes sociais, né? Foi a minha entrada nesse mundo do SaaS, do MarTech, né? Solução de tecnologia aí para marketing. E desde 2017, junto com os meus sócios, eu montei a Zing, que é a primeira plataforma de Big Data Analytics voltada para o mercado de comunicação e marketing aqui do Brasil, e onde a gente está 100% dedicado e aprendendo muito e sendo desafiado todos os dias. Perfeito, então. Então vamos para o nosso bate-papo. Primeiro eu quero começar te pedindo para explicar melhor o que são essas métricas biológicas e como que elas funcionam. A gente sabe, né? A gente está o tempo inteiro conectado com essa questão de que nós vivemos aí numa sociedade em rede, né? Conectada, informacional, global, e esse excesso, né, de acesso à informação, ele nos possibilita uma série de análises que até tempos atrás elas não eram possíveis, não eram viáveis, né? Então, parte dessa presença, né, das novas tecnologias muito mais imersas nas nossas vidas aí, não só relacionando elas com a esfera do marketing digital, da comunicação digital, mas quando a gente olha para os gadgets também, relógios inteligentes, né, e várias outras tecnologias que estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, elas não só trazem o benefício de uso para a gente com a tecnologia, com né, o ganho operacional que ela proporciona, mas também ela possibilita uma análise de comportamento muito além, né, da ação que o indivíduo toma frente a essa tecnologia, né? E tem uma relação muito mais próxima com a questão comportamental em cima da reação que este indivíduo, né, de certa forma, ele acaba tendo no momento em que ele usufrui dessa tecnologia e está usando isso no seu dia a dia. Então, tentar fazer um exemplo mais prático, né? Eu diria que a gente está acostumado com métricas que possibilitam a gente a olhar como a gente age, né? Como a gente se comporta em determinadas situações. Aí, quando a gente pega na questão do marketing, da comunicação, a gente olha ali para o Analytics, né? Em geral, isso já está super consolidado e ninguém tem grandes dúvidas em relação a como isso funciona. Quando a gente fala das métricas biológicas, a gente vai para um outro lado. A gente pega muito a questão espontânea, né, orgânica, de como a pessoa reage em determinados contextos
e quais são esses gatilhos que a levam a uma tomada de decisão, né? Que aí tem uma conversa muito grande com o neuromarketing, enfim. Então, essas métricas que possibilitam o entendimento, né, sobre como é que as pessoas estão reagindo a determinadas circunstâncias e, a partir dessas reações, tomando determinadas decisões, são métricas possíveis, né, através dessas novas tecnologias e que cada vez mais estão presentes na nossa vida, aí, seja chipando as pessoas, né, que seria talvez a forma um pouquinho mais, vamos dizer assim, não é ofensiva, né, mas um pouquinho mais hard aí dessa relação, e seja ouvindo conversas, né, os dispositivos inteligentes aí, Google Home, a Alexa da Amazon, os próprios relógios, né, os automóveis inteligentes, enfim, que de certa forma estão analisando o nosso comportamento e como a gente está reagindo em determinadas circunstâncias, e entendendo esse comportamento, vão possibilitando para que empresas, né, se apropriem disso e proponham aí soluções com base nesse comportamento. Perfeito. E quais são as principais diferenças para as outras métricas, como em relação aos dados de navegação, conforme tu citou ali o Analytics? O Analytics, então, ele parte muito dessa questão do como eu estou agindo, né? Então, eu analiso lá o comportamento de navegação com base num objetivo que o usuário tem, ou com diferentes objetivos, né? E até parte dessas práticas são super avançadas e comuns quando a gente fala em teste de usabilidade, para conseguir encontrar um caminho mais fácil para o usuário atingir esses objetivos com base nas suas ações, né? Quando a gente olha para a métrica biológica, a gente está partindo do princípio da reação, né? Então, é um caminho inverso. A gente não sabe necessariamente quais são as ações que o indivíduo vai estar fazendo, em qual circunstância. Entretanto, a gente entende quais são as reações que antecedem, né, esse indivíduo num processo de tomada de decisão, e normalmente pegar aqui um exemplo fácil, né, antes da aquisição de um produto ou serviço, por exemplo, né? Então, quando a gente está falando da métrica biológica, ela está analisando aquilo que é muito mais espontâneo, né, verdadeiro, genuíno das pessoas, né, dos indivíduos, sob diferentes perspectivas, né? Então, eu diria que o melhor dos mundos justamente está na análise tanto da métrica já, vamos dizer assim, conhecida, né, a métrica tradicional, como também em cima da métrica comportamental, né, a métrica biológica, que ela cada vez mais vem sendo possível e vem ensinando, né, diferentes mercados aí a evoluir. Tem alguns exemplos que são mais fáceis da gente colocar, e aí a gente vai desde, por exemplo, se a gente for pensar lá no marketing sensorial, né, que acho que é uma coisa bem comum e fácil da gente entender, algumas estratégias de marcas, né, que vão lá e colocam em cima do aroma, né, então pega o usuário pelo olfato para despertar um interesse, né, um gatilho para uma tomada de decisão, sei lá, uma padaria, né, o cheiro do pão, que às vezes tu não tá com a intenção de comprar pão, mas tu sente o cheirinho e tu vai lá e tu toma essa ação, né? Isso, na realidade, são insights com base em análise de comportamento e análise sobre ações, né? Não tem ali uma métrica que está entendendo efetivamente como é que o indivíduo se sente naquele instante, né? Agora, no momento em que você consegue monitorar o comportamento desse indivíduo numa perspectiva espontânea, então imagine que uma pessoa está dentro de um shopping, está passando, olhando a vitrine de uma loja, e ela está sendo monitorada com base na sua expressão de humor, e aí até o seu perfil, vamos dizer assim, demográfico, né, faixa etária, e outras questões, estatura, medidas, enfim, te permitam entender se aquele indivíduo está mais propenso a fazer a aquisição de um produto ou serviço e de que tipo de produto ou serviço. E no momento em que ele está fazendo esse movimento, um vendedor aborda ele de forma super assertiva com algo que faz muito mais sentido para aquele perfil, né, de público. Pô, a probabilidade de ele conseguir fazer negócio é muito maior, né? E aí esse cuidado com a experiência do indivíduo, nesse caso, né, em relação à marca, é tamanha que o indivíduo tem uma probabilidade muito maior de fazer a aquisição desse produto ou serviço. Então, a gente
claro, depois a gente vai falar um pouco mais sobre esses cuidados e algumas coisas que já estão acontecendo, né, coisas que podem e não podem, mas no fim do dia a gente está falando de métricas que, de certa forma, elas não são tão racionais, né? Elas têm um viés muito mais emocional, instintivo e genuíno, né? Pela espontaneidade das pessoas, e você usa esse conhecimento de comportamento justamente a seu favor para propor produto e serviço para o seu público e para construir experiências que sejam muito mais efetivas nessa relação marca-público de interesse. Tá certo, então. Bom, e eu vou te pedir, então, para falar um pouquinho onde que esses dados são utilizados hoje. Perfeito, Patrícia. Bom, a gente tem exemplos que são mais fáceis da gente colocar e trazer, outros que a gente sabe que existem até experimentos, né? Mas, por exemplo, se a gente for pensar as health techs, né? Tem aí soluções já pensando em de alguma forma, pegar até os próprios smartphones que, com pulseiras, relógios inteligentes, monitoram lá o nosso sono, monitoram o nosso batimento cardíaco, né? Essas análises permitem que, pegar aqui o caso de uma health tech, ela consiga entender a propensão, eventualmente, de um indivíduo ter uma determinada doença, né? Ou de precisar de um determinado tratamento, e aí faz uma abordagem proativa, extremamente aderente, né, para a realidade daquele indivíduo. Então, as health techs estão super avançadas nesse sentido, né, cada vez mais avançadas nesse sentido, numa lógica também de saúde preventiva, né, que é um caminho sempre muito desejado, mas muito pouco explorado, de certa forma, aí no mercado, até por uma questão cultural, né? A gente costuma ser mais reativo quando a gente fala do aspecto de saúde. Se a gente for pegar dentro de um contexto de dia a dia, né, do indivíduo, se a gente for analisar, a gente pode pegar os carros, e aí eu não estou falando de carro inteligente que é autônomo e que não precisa de motorista, né? Estou pegando um carro conectado que ele não só consegue entender o teu comportamento de navegação com base no teu GPS, como consegue entender o teu nível de cansaço, de sono, de estresse, né? E na medida em que ele faz a interpretação desse comportamento, proativamente ele vai impedir que você ande numa velocidade maior do que tal velocidade, né? Que seja inseguro para a situação como você se encontra. Um automóvel que não permite você ligar se você perceber que você está alcoolizado, por exemplo, né? Então, assim, existem algumas indústrias que elas estão usando isso de forma muito mais efetiva, né, do que em alguns outros casos, mas isso está super presente, assim, no nosso dia a dia e cada vez mais vai se tornar ainda mais presente, né? Então, eu vejo que ainda é um tanto quanto embrionário, né, esse trabalho. A gente pode falar disso talvez ainda como uma realidade, mas que ela ainda tem uma permanência maior de tendência do que de prática, né? A gente ainda pode considerar como uma tendência, mas ela está bem presente em diferentes indústrias, mercados. O varejo, eu acho que tem bons exemplos, assim, de captura desses dados, né, de utilização desses dados nessa predisposição, entendimento de comportamento, oscilação de humor do seu público, e a partir de então o uso desses dados, né, a favor de uma oferta de produto, serviço, enfim. Então, eu acho que tem aí alguns caminhos diferentes para a gente pensar e talvez um que a gente tem, eu pelo menos tenho visto bastante movimento nesses últimos anos, e mais intensamente agora com pandemia ainda mais, né? Por exemplo, nas áreas de recursos humanos, né? Onde os departamentos eles têm tentado se cercar do maior volume de dados possíveis para entender, né, o comportamento dos colaboradores, justamente como forma de atuar, agir sobre um colaborador que eventualmente não está feliz, a sua produtividade não está adequada, e aí podem ser N situações, circunstâncias, né, que fazem com que isso aconteça, mas em um momento de pandemia, onde
existe uma descentralização desses colaboradores, eles não estão no mesmo espaço físico, né? O desafio do profissional de recurso humano acaba sendo muito maior, porque tem um contexto desconhecido, né, desse profissional para lidar com essas adversidades, né? Às vezes a produtividade do colaborador está baixa simplesmente pela cadeira que ele trabalha, né? E que não é de conhecimento do profissional de RH, né? Então, algumas métricas, né, que são estabelecidas nessa relação e, eventualmente, até algumas tecnologias que são utilizadas, muitas vezes até minimamente com pesquisa, né, e uma análise comportamental, ela consegue permitir que o profissional de recursos humanos faça uma gestão muito mais efetiva, né, dos colaboradores nesse universo aí mais emocional do que racional, como a gente disse antes. Tá certo. E tu pode citar alguns cases que já trabalham, né, com esse tipo de métrica? Claro. Bom, eu vejo, como eu comentei antes, para mim, e já está bem claro, até aqui no Brasil, a gente tem isso no varejo, né? Tem alguns varejistas que fazem esse trabalho, acho que Boticário, Hering, muito nessa lógica de entender comportamento do consumidor em potencial, né, dentro de diferentes estabelecimentos. Aí é uma mescla que a gente faz do mundo real aí, virtual, que é basicamente tu transformar, né, esses dados oriundos aí de meios físicos, né, então o varejo físico, né, o estabelecimento, a loja, entendendo o comportamento e a própria predisposição do usuário de fazer a aquisição de um produto ou serviço no momento em que ele em que ele circula na loja, em que ele tem uma abordagem, em que ele lida com um determinado ponto, né? A gente sabe que, por exemplo, o Walmart, acho que a grande indústria supermercadista, ela já se usa dessas tecnologias também, né? Numa lógica de retail analytics, que é inclusive para conseguir valorar os pontos nobres, né, de exposição de gôndola do supermercado, né, com base não só naqueles espaços onde os indivíduos, de certa forma, acabam ficando mais tempo, né, como muitas vezes acabam demonstrando, a partir daquele espaço, uma predisposição maior para a aquisição de um determinado produto, né? A gente também sabe, por exemplo, em cidades, grandes metrópoles, nos Estados Unidos, a gente tem isso, na própria Ásia, China, Índia, China eu sei que está ainda mais presente, né? Nas cidades inteligentes, a gente começa a ver cada vez mais essa monitoria dos indivíduos, do cidadão, e aí isso numa lógica até dentre, né, alguns dos ganhos, a gente sabe em relação à segurança, né? Pessoas que possam estar foragidas, são identificadas em determinadas situações, né, ali andando na rua, enfim, com reconhecimento facial e coisas nesse sentido. E acho que fácil também da gente pensar aí nesse momento aí, em relação à pandemia, né, alguns estabelecimentos que fora do Brasil isso já está até mais comum, a gente vê os estabelecimentos que dentro de uma certa distância conseguem saber se aquele indivíduo qual é a temperatura, né, a temperatura corporal, se ele está eventualmente com alguma característica, se ele tosse, se ele, né, enfim, tudo aquilo que pode representar um sintoma e que aparente aquele indivíduo como um indivíduo portador do vírus, né, sinalizar, né, e aí faz uma abordagem direcionada àquele indivíduo justamente para que ele se isole, né. Então acho que está bem cada vez mais presente aí no nosso dia a dia, e a gente vai vendo várias empresas, né, de diferentes segmentos utilizando essas métricas nas suas estratégias aí de comunicação, marketing e até de gestão de pessoas, né. Perfeito. E como é que funciona hoje em relação à democratização do uso dessas métricas biológicas? Empresas menores também já podem se valer dessa tecnologia? Eu acho que a gente ainda não tem um nível de democratização de acesso a essas tecnologias ao ponto de isso estar presente nos mais variados portes de organizações, né?
Talvez algumas dessas tecnologias que a gente falou, elas já estejam mais acessíveis, né, e permitam aí que uma empresa de menor porte adote, né? Quando eu falo, por exemplo, de algumas técnicas de retail analytics ali, e essas tecnologias comportamentais de análise dentro do ponto de venda, de perfil de indivíduo com uma lógica de entendimento sobre humor, enfim, um traço até de personalidade daquele indivíduo com base no seu comportamento e em algumas outras correlações, eu vejo que já está mais acessível, né? Eu acho que isso já está mais presente em estabelecimentos mais comuns de dia a dia e talvez ele já esteja mais próximo de um uso intenso, né? Pelos diferentes portes de organizações. Mas a tendência natural é de que antes dessa grande democratização, né, exista uma adoção de empresas, indústrias, enfim, de maior porte, que tenham condições de investir em pesquisa e desenvolvimento para não só pensar em soluções como essa, mas também possam entender a melhor forma de adoção disso por parte do indivíduo, né, do público de interesse. E aí as empresas menores, que tendem a ser seguidoras, né, dessas maiores empresas que acabam ditando um pouquinho de como é que vai funcionar os mercados, seguem, né, numa segunda onda aí da adoção disso, né, desses meios para poder, enfim, também propor e usar essa parafernália tecnológica, enfim, que se concentra, né, naturalmente no primeiro momento nos grandes, na mão dos grandes, e depois vai diminuindo. Mas também na medida em que essa adoção ela começa a ser mais global, né, ela vai naturalmente ficando muito mais acessível, né? Se a gente for pensar na própria lógica dos relógios inteligentes, né, a internet das coisas ela vem passando por uma evolução muito grande, assim, tanto em relação aos dispositivos conectados, como no volume de dispositivos conectados e as variações, né? Antes a gente tinha muito menos opções de marcas para esse tipo de solução, né? Se restringia 2, 3 marcas, era uma coisa para a minoria das pessoas, né? Então aí não é nem pensando na empresa em si de porte menor, né? É até pensando na democratização por parte do indivíduo ter condições de adquirir dispositivos, né, conectados e que, enfim, permeiem toda essa metrificação, que na medida em que uma pessoa que não tem uma classe social ultra favorecida consegue, né, se conectar junto a esses dispositivos e gerar os dados, né, para essas métricas biológicas, isso vai se tornando mais acessível também para as empresas menores que eventualmente atendem esses indivíduos também, né? Então acho que tem aí um gap, mas que é a coisa mais normal, acho que para todo e qualquer mercado, né? Quando tem as tecnologias novas, acabam, vamos dizer assim, a primeira onda ela acaba sendo ditada pelas grandes empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento e inovação, né? E depois isso vai se consolidando e vai democratizando e ganhando escala, tanto em portes diferentes organizacionais, como também numa esfera global, né? Não fica restrito a um país só, países emergentes e até em desenvolvimento acabam conseguindo ter acesso a esse tipo de solução também. Perfeito. Lembrando a vocês que este é o podcast Coletiva Tendências, hoje com a temática sobre métricas biológicas. Voltando então aqui ao nosso bate-papo, quais são os principais setores que hoje usam as métricas biológicas e quais são aqueles que ainda não aderiram e têm muito a ganhar com isso? Bom, eu acho que a gente até passou um pouco desses pontos quando eu coloquei, né, os segmentos de saúde, falo da questão de pessoas, recursos humanos, né, e aí a gente pega as categorias que tem até sob esses diferentes setores, porque pegar na área da saúde, tu vai ter isso numa aplicação da indústria da saúde e do varejo da saúde. A indústria farmacêutica se apropria, né, dessas métricas com um viés completamente diferente, por exemplo, de uma operadora de saúde, né? Um trabalha talvez mais de forma sintomática e com interesse sintomático e o outro de forma mais preventiva, né? Mas, enfim, são setores que a gente vê isso muito mais maduros, né?
E aí, eu acho que a gente tem essa questão da própria indústria automotiva, que vem há bastante tempo trabalhando com isso. Tudo que diz respeito aí à parte de, eu não vou nem dizer automotiva, mas de mobilidade, né? Bicicletas, a indústria que está relacionada à mobilidade urbana, cidades inteligentes, enfim, acabam, de uma certa forma, estando mais avançada, né, em relação à adoção das métricas biológicas, porque isso, de certa forma, até conversa mais com os objetivos dessas indústrias fins, né, primariamente falando, assim, porque é muito mais ligadas a comportamento de pessoas, né, do que outras indústrias que muitas vezes, se você pegar lá o B2B, né, uma indústria que acaba estando um pouco mais distante do consumidor final, talvez ela não tenha tanto apelo e tanta, não vou dizer a palavra necessidade, mas é até maturidade para uso desse tipo de métricas, né? Então, eu vejo que na medida em que essas diferentes indústrias elas vão se apropriando, nós como indivíduos vamos entendendo, né, o ganho que esse tipo de métrica pode nos trazer, mas mais do que isso, né, a gente entender as regras desse jogo, porque não adianta também a gente ficar pensando em fazer isso e esquecer, né, que todos esses dados que são sensacionais e que podem ser usados para bem, eles podem na mesma proporção ser usados para o mal, né? Então, eu diria que tem um ponto de atenção, e a gente já vem discutindo isso, né, em outros mercados, né, o mercado europeu, com questão de legislação, o mercado americano, e agora no Brasil a gente também já traz aí a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, justamente para que a gente comece a entender melhor as regras desse jogo, que de certa forma eu acho que elas precisam ser claras o suficiente para a gente não fazer desse remédio, né, tão bacana, com tantas aplicações favoráveis, transformar isso num veneno aí, onde, enfim, aí começa a ter vazamento de dados e um uso indevido que ninguém ganha com essa história. Falando então da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, esses dados biológicos já também fazem parte da regulamentação? Se prevê uma regulamentação ou não se tem nada no horizonte por enquanto? Na verdade, bom, primeiro eu não sou especialista jurídico, né? Não entendo nos detalhes da lei, mas eu diria que está previsto a partir do momento em que a gente entende que a lei ela diz respeito à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Então a gente está falando muito de monitorar, entender o comportamento de indivíduos e que esses indivíduos precisam dar consentimento para que sejam extraídos de si dados de interesse e também consentimento para que seja usado esses dados para os fins pelos quais as indústrias, né, as empresas estão se apropriando. Então, no meu entendimento, isso está coberto, claro, talvez não esteja coberto de forma explícita, né, mas também tem caminhos para isso, né, porque você tem uma questão de anonimização desses dados também, mas toda e qualquer iniciativa que ela capture, né, e consiga caracterizar o indivíduo na granularidade de indivíduo, né, de uma única pessoa, e não colocá-lo dentro de um grupo anonimizado, a Lei Geral de Proteção de Dados ela cobre, né? Então, inclusive, eu até estava tentando resgatar, Patrícia, para tentar trazer aqui para o nosso papo. Eu sei que teve, não foi uma ou duas, foram algumas empresas, inclusive de varejo, né, que foram notificadas, e até algumas dessas precisaram descontinuar os seus projetos de Retail Analytics, justamente por conseguir extrair dados, né, de determinadas pessoas com base nos seus comportamentos e tal, e cruzar essa captura eventualmente até com uma identificação de perfil social, né, na rede social, quais são as redes sociais desses indivíduos e tal. Como não tinha o consentimento do indivíduo, logo não estava em conformidade com a lei, e essas empresas estão precisando se adequar, né, nesse sentido. Tá certo, então. Bom, aqui a gente fala de tendências, e para encerrar, queria te perguntar o que a gente pode esperar para os próximos anos em relação a essas métricas biológicas. Bom, eu acho que é aquela história, né? Não é uma moda, não é algo passageiro. Na verdade, é algo que veio para ficar e que vai estar cada vez mais presente no dia a dia, né, das pessoas. E
E na medida em que isso está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas, nós como profissionais de marketing, né, enfim, profissionais de mercado, de marcas, empresas, a gente precisa conhecer esse meio, se apropriar desse meio para pensar em propor experiências cada vez melhores para os nossos diferentes públicos de interesse, através de produto e serviço, né? Então, eu entendo que existe aí uma evolução, e eu acho que ela não vai ser lenta. Eu acho que a gente está falando de uma projeção segura aí para os próximos, entre 3 e 5 anos, isso ser muito mais presente na nossa vida do que antes, né? Do que já é hoje, mas do que anos atrás. E na medida em que isso se democratiza e as regras desse jogo ficam claras ao ponto de existir, inclusive, um temor por parte das empresas, né, em relação ao uso indevido disso tudo, e o próprio usuário, o indivíduo, ele consiga entender as regras desse jogo, se sinta confortável para participar desse jogo, aí eu acho que vai ser um ganha-ganha muito bacana, e a gente vai começar a ver mudanças, assim, muito significativas nas mais variadas indústrias, né, como a gente está acostumado, e inclusive nessa troca, nessa interação que cada vez mais vai sendo automatizada, mas ela passa a ser automatizada com muito mais respaldo emocional, né? Que é o grande desafio da inteligência artificial, aí, do aprendizado de máquina, que é o lado não racional, né? E que as métricas biológicas elas impõem uma análise do lado emocional, né, dos indivíduos. Acho que esse cruzamento ele vai ser o grande, vamos dizer assim, ponto convergente aí no futuro, nos próximos 5 anos, e se isso acontecer na maneira como eu gostaria, que é justamente com as regras bem claras, vai ser muito interessante, porque todos nós vamos ganhar e vamos viver melhor, em mais harmonia, na relação entre nós como indivíduos e na relação nossa com marcas, né, e com os diferentes mercados. Tá certo, então. Bom, antes da gente encerrar por completo aqui o programa, eu queria te pedir, então, para dar uma sugestão, indicar alguma referência para quem se interessou pelo assunto, quer saber um pouquinho mais. Pode ser um livro, uma série, um filme, um artigo, um podcast, um canal do YouTube, enfim, alguma referência para o pessoal se inteirar mais. Legal. Bom, eu tenho várias, né? É difícil citar uma, mas vou trazer algumas que eu acho que podem ser interessantes, que não são especificamente voltadas para a métrica biológica, mas eu acho que começa a conversar, né, muito com esse tema, e eu gosto, né, e algumas delas têm uma relação mais próxima com o neuromarketing, outras com a ciência de dados, né, então, no fim do dia, a gente está falando de entendimento de comportamento de pessoas e dados, né. Eu gosto, por exemplo, do Storytelling com Dados, que é um livro, né, tem o livro Todo Mundo Mente, que eu acho super legal, fala muito sobre essa questão espontânea das pessoas e quando elas estão sozinhas, né, em frente ao computador, como é que elas se comportam, diferentemente de quando você faz uma pesquisa direcionada para elas. Tem o Data Smart, que é um livro que eu até estou lendo ele, que fala sobre como transformar informação em insight, só que aí informação já é uma camada acima, né, da questão dos dados e tal. Acho que no próprio Netflix aí tem opções para se olhar alguns filmes que falam um pouquinho sobre, né, não é métrica biológica, mas falam sobre o poder dos dados numa dimensão muito maior do que a gente imagina, como, por exemplo, Privacidade Hackeada, né, que é um documentário que mostra um pouco da situação lá nas eleições dos Estados Unidos em 2016. Tenho ouvido podcast também, o pessoal tem o Braincast, né, que é do Brainstorm 9, que eu ouço bastante. Acho que é isso, assim, eu nessa hora me dá um pouco de branco, assim, eu confesso, mas assim, se por acaso o pessoal se interessar e achar bacana, depois eu estou sempre compartilhando isso também, né, Patrícia, esse conhecimento, isso que a gente está lendo, o que eu gosto, eu acabo sempre compartilhando nos meus perfis aí nas redes sociais, então quem achar bacana pode me adicionar aí, me seguir, que eu vou tá sempre trazendo algum tipo de dicas sobre coisas bacanas que eu estou consumindo do lado de cá também. Perfeito. Então tá, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço, Patrícia. Um abraço e conte conosco aí para quando precisar. Tá certo. Obrigada.
Então tá, gente, estamos encerrando mais um Coletiva Tendências. Este foi Eduardo Prandi falando sobre métricas biológicas. O episódio foi baseado em matéria publicada na revista Tendências e Inovação de 2019. Lembrando sempre que este podcast é produzido por Coletiva.net, com a edição da Padrim Conteúdo e com o apoio do Grupo Maven. Não se esqueçam de acessar nossas redes. Estamos no Instagram e no Facebook pelo @Revista Tendências, tudo junto. E além disso, para quem desejar saber mais sobre o portal, pode acessá-lo em www.coletiva.net. Lá temos muitas novidades sobre comunicação e marketing. E o portal também está nas redes por meio do @coletivanet, no Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn. Até mais! Tchau, tchau!